A Prefeitura de Ribeirão anunciou que vai contratar uma empresa para analisar pontos do acordo entre o governo municipal e o consórcio que administra o transporte coletivo. Para especialistas, a atitude vem tardiamente. O Executivo anunciou a abertura da licitação no Diário Oficial do município no dia 18 de fevereiro. O objetivo é a contratação de empresa especializada para proceder ao estudo de revisão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de serviço e ao correspondente cálculo do índice de reajuste da tarifa do transporte coletivo urbano. Pelo serviço, espera gastar perto de R$ 436 mil. Para esse economista e professor da USP, o pente fino no contrato anunciado pelo Executivo vem tarde, diante dos vários problemas que já surgiram com o consórcio. Essas ações, geralmente, a gente contrata no início do mandato para ter uma ideia de como está a contratação, quais os pontos a serem melhorados. Então, do ponto de vista de ação, é interessante. Do ponto de vista do momento, talvez, no final do mandato, não vai suprir, não vai originar tanta mudança, porque a gente está próximo do final do mandato. Mas alguns meses acaba o governo e quem garante que o próximo governante vai usar as recomendações dessa auditoria? Esse advogado, especialista em direito público, também concorda que o estudo no contrato acontece tardiamente. E para ele o levantamento deveria ser feito pela Transerp, ao invés de gastar mais de R$ 400 mil com outra empresa. Convocar os técnicos operacionais da Transerp e requerer deles uma auditoria no contrato celebrado da Prefeitura com o consórcio pró-urbano, apontar as irregularidades que ela determina no próprio edital convocatório e, a partir daí, assumir de fato e de direito a defesa do interesse público. Na licitação, a Prefeitura pede ainda um levantamento do impacto financeiro por descumprimentos de obrigações por parte do consórcio pró-urbano. Entre eles, a suspensão do pagamento da tarifa de gerenciamento e fiscalização para a Transerp, a renovação da frota de ônibus e micro-ônibus e a inadimplência por manter 400 postos de recarga de cartões. Fazer levantamento de prestação de serviço público não é algo simples. Principalmente em transportes, você tem que monitorar a qualidade, os compromissos assumidos, se esses compromissos estão sendo cumpridos, quais as formas de verificação desse cumprimento. Então, são questões que muitas vezes são complexas. A própria administração pública concorreu para que isso hoje ocorresse. Para o munícipe fica difícil entender como que a administração pública deixou de exercer o seu poder de polícia e agora refém do consórcio pró-urbano. Mas isso é culpa, é responsabilidade direta de quem deveria agir e não agiu. Ao mesmo tempo em que a Prefeitura anuncia a contratação dessa empresa para analisar pontos econômicos do contrato, o consórcio pró-urbano cobra do Executivo mais de R$500 mil. Esse valor seria um suposto prejuízo que a empresa estaria tendo desde que a passagem foi reduzida de R$ 4,40 para R$ 4,20 por uma decisão da Justiça. A Prefeitura não só pode aplicar multas por perdas e danos sobre o contrato, como ela pode cassar a concessão e, inclusive, declarar a inidoneidade desse convênio que tem entre essas 4 empresas que operam o transporte público. Então, todas as 4 empresas seriam consideradas inidôneas para contratar com o poder público. Deveria ter acontecido essa contratação no passado para poder gerar ações reestruturantes, ajustes. Nesse momento, talvez seja tarde para você ter todos esses ajustes. Você abrindo um procedimento licitatório para que esta empresa venha a ser contratada para auditar um contrato, para apontar eventuais descumprimentos contratuais e para verificar a majoração de tarifa do transporte coletivo urbano, nesse momento, soa de fato como uma proposta eleitoreira. André Costa para o Jornal da Clube. O consórcio pró-urbano não se manifestou. Já a Transerp confirmou que a contratação da empresa especializada tem como objetivo a avaliação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, uma vez que a última revisão foi realizada em julho de 2016. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André.
Pussi, quem mais sofre em meio a toda essa briga envolvendo o consórcio Pró-Urbano e a Prefeitura, é claro, o usuário do transporte coletivo de Ribeirão Preto. Ao meu lado está o Ademar Padrão, advogado especialista em trânsito. Doutor, esse levantamento por parte da Prefeitura para analisar questões financeiras do contrato, na opinião do senhor, também vem de maneira tarde? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Mais uma vez, infelizmente, essa é a verdade. Veio tarde e ele traz aí um fardo muito pesado, tanto para o munícipe, que é o usuário, como para o cidadão, que não é usuário, mas paga por isso, e também para a administração pública. Porque fica configurado, no meu entendimento, a improbidade administrativa por parte da Prefeitura Municipal, a partir do momento que ela reconhece algo que ela deveria já estar executando a contento no início da sua administração, embora isso venha de administrações passadas. E também algo muito grave, gravíssimo, que é a omissão da Câmara Municipal, que no artigo 31 da Constituição tem o dever poder de fazer também uma consultoria com o Tribunal de Contas do Estado. Então, estamos aí diante de uma situação muito complicada e já tem aí um anúncio de que, se não conseguir sanar essa defasagem para o prestador de serviço, que é o consórcio, que na verdade hoje é quem manda no serviço da cidade, é o contratado, não o contratante, mas se não suprir essa deficiência, o que vai acontecer é que pode acontecer greves e outras intercorrências que vão afetar o transportado. E, na verdade, isso pode caracterizar até um crime, que seria um blackout, que é proibido uma greve de patrões. Então, algo muito complicado vem pela frente, em desfavor principalmente do munícipe. Mas a administração pública está pecando, que ela acaba de reconhecer sua incompetência. Doutor, havia necessidade da Prefeitura pagar quase R$500 milhão por essa auditoria? A Transerp não teria gabarito para fazer isso, ou algum outro órgão por um valor menor? Exato. Embora eu entenda o que eles estão tentando, realmente, como foi dito aí pelo especialista da USP, não é muito fácil a tomada de preços exatos para a prática no dia a dia. A gente tem que pensar que a administração pública deveria ter feito isso no início da gestão dela, até para saber se ela estava recebendo um saldo negativo, um saldo errado da administração anterior. Se ela não se preocupou em fazer isso, é porque ela assumiu o risco do que iria acontecer. E o que está acontecendo? É aí onde eu digo que existe, sim, o laivo da improbidade administrativa pela Lei 8.429 de 92, não porque alguém está tendo um lucro, um ganho ilícito diretamente com isso, mas está denegrindo a administração pública e também o erário municipal, a partir do momento que todos os munícipes vão pagar a conta do que o consórcio está cobrando, que pode ser até algo legal em termos de contrato, embora seja um contrato muito esquisito. Consórcio Pró-Urbano cobra da Prefeitura mais de R$500 milhão, alegando prejuízo desde que a passagem foi reduzida aí por uma decisão judicial. Como encarar essa atitude do consórcio? Bom, R$500 milhão em 50 dias daria algo em torno de 10 mil por dia. Então, até o final do ano, teremos mais quase 4 milhões de déficit dessa cobrança. Então, eu retomo o que eu disse inicialmente. É algo que já deveria ter sido resolvido há muito tempo. Já participou dessa tentativa de negociação o próprio Ministério Público Estadual. E eu vejo que, para evitar algo pior para a cidade de Ribeirão Preto, já é hora do Ministério Público Federal entrar na questão, porque existe sim aí, trazendo um outro paralelo que é importante, os investimentos da cidade em relação ao plano de aceleração do crescimento, que é voltado à mobilidade. O foco é a mobilidade e sem o trabalho do transporte sendo definido de maneira correta e a contento, o que vai acontecer é que esse investimento pode também estar a perigo aí de ficar ineficiente. Então, olha a gravidade da situação. O munícipe que está assistindo essa reportagem e as anteriores que foram muito bem feitas. Eu penso que tem que ser feito agora uma participação, sim, do agente federal para poder destrinchar essa questão e deixar claro. Simplesmente isso, o que é e o que não é. Certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto, Pussi, com outras informações. É com você. Ok, André.